Os irmãos poderiam abrir a Bíblia lá no profeta Abacuque. Ouvi dizer que essa igreja é uma igreja que gosta da palavra, então me sinto à vontade. Eu vim pregar a palavra de Deus esta noite. O profeta Abacuque fez uma pergunta que eu não aconselho qualquer pessoa a fazer. É-nos aberto o oráculo da revelação, e o versículo 2 deste pequeno profeta nos diz que ele se volta para Deus e clama: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Até quando, Senhor, eu gritarei a ti violência, e não salvarás? É o profeta querendo encaixar o eterno Deus na sua agenda, no seu cronômetro. Se um santo homem de Deus teve essa dificuldade sentimental, espiritual, não seremos menos crentes ou mais crentes se tivermos também. Quem de nós nunca disse: Deus, não estás vendo? Não estás ouvindo? O Senhor não vai resolver esse negócio não? Vai deixar essa bagunça do jeito que está? Que é isso, Deus? Irmãos, esta pergunta ecoa pelos séculos, ecoa pelos milênios. Onde estás, Deus? Até o Filho, Jesus, na sua humanidade, fez essa pergunta ao Pai: onde estás? Só que em outra versão, né? Deus meu, por que me desamparaste? E a gente sabe que o Pai não desamparou. A humanidade de Cristo ali estava sofrendo os nossos pecados, mas só o fato de ele se dirigir ao Pai mostra que o Pai estava perto. É um grande mistério isso. Essa pergunta que ecoa pelos milênios ainda hoje encontra guarida em nossos corações. E se a gente lê o livro de Abacuque, tarefa de casa, 3 capítulos, dá para ler hoje antes de dormir, a gente vai observar que o cumprimento histórico da palavra ocorreu, mas há um cumprimento aqui escatológico. A palavra de Deus é tão rica que a profecia já se cumpriu e continua se cumprindo. Quando a gente observa o contexto político, cultural, social que Abacuque vivia, no versículo 3 ele pergunta a Deus: por que me fazes ver a iniquidade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Não somente violência, opressão, malignidade circundava o contexto social daquele homem. O versículo 4, ele fala de um relativismo terrível. Por isso a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, o ímpio cerca, sufoca, oprime o justo, e a justiça é pervertida. O que é certo virou errado, e o errado virou certo. Não temos um norte, não temos uma base, não temos um fundamento onde nos apoiar. Há um salmo com uma pergunta muito forte. O salmista diz: ora, destruído os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Porque o justo assenta a sua prática de vida em fundamentos, em firmes e retos fundamentos. Mas quando uma sociedade destrói fundamentos, eu não tenho onde pisar, eu não tenho onde me assentar, eu não tenho direção, eu não tenho um padrão, e vira uma anarquia, uma bagunça. Abacuque falava do seu tempo, mas o tempo dele parece que continua sendo também o nosso tempo. Não precisa viajar muito longe, nem sair do país. Estamos vivendo um tempo de justiça pervertida, de lei afrouxada. Só para citar alguns exemplos: um padre que defende a pátria é perseguido pela justiça,
enquanto um padre pedófilo é protegido por ela. Não precisa ir muito longe, nem sair de casa. As próprias mídias mostram que uma pessoa que carrega uma Bíblia e uma bandeira é presa, mas uma pessoa que coordena carregamentos de drogas e armas não registradas mora nas melhores mansões. A justiça é pervertida, a lei se afrouxa. Há um relativismo moral nesta sociedade ainda hoje. O mundo está de cabeça para baixo. O mundo destruiu os seus fundamentos e agora não sabe onde pisa. O mesmo grupo que vai para as grandes avenidas pedir para salvar o ovo da tartaruga, o filhote da baleia, o filhote do mico-leão dourado, é o mesmo grupo que vai nas ruas lutar pelo direito de matar o filhote do homem. O grupo que vai para as avenidas e diz: queremos liberdade de opinião, queremos liberdade de expressar o nosso pensamento, é o grupo que vai para as avenidas processar um pastor quando expressa a sua opinião, o seu credo e a sua confissão de fé. O grupo que levanta a bandeira pela democracia já, queremos liberdade, é o grupo que vai para as avenidas pela ditadura do proletário, pela revolta das classes, pela anarquia. Olha só que bagunça. O grupo que defende vagão de trem somente para a mulher, também é o mesmo grupo que quer banheiro compartilhado para todo tipo de opção. Ora, removidos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Já abro até um parêntese para cumprimentar as autoridades constituídas e lembrar os senhores: Jesus Cristo está voltando para arrumar a bagunça que os homens estão fazendo. Abacuque olhava o jornal e dizia: Deus, que bagunça é essa? Abacuque abria o Instagram e dizia: Deus, que bagunça é essa? Deus, que bagunça é essa? Uma menina dançando seminua até o chão é cultura, mas 3 crianças de terno e gravata apresentando jogral na igreja é alienação ideológica. A justiça está pervertida, a lei se afrouxa. E o que é que acontece quando eu paro para ficar olhando só isso? Eu enlouqueço, eu fico depressivo, eu fico oprimido, eu entro numa crise existencial. Eu posso entrar numa crise tão séria de cometer o pecado de blasfemar, dizer que Deus não existe, ou se existe, Ele não está nem aí para a gente. É o coro do neoateísmo que diz: Deus não existe, e se existir, Ele ou não é bom, ou não é todo poderoso. Porque se Deus é bom, Ele não pode permitir o mal. Agora, se Deus é bom e permite o mal, é porque Ele não é todo poderoso. Isso é o coro do neoateísmo. Mas na Bíblia nós vemos que Deus é onibenevolente, é todo bom, e é onipotente, é todo poderoso. Só que além de Deus ser todo santo, todo justo, todo zeloso da sua santidade, Ele também é todo misericordioso, todo benigno, todo longânimo. E alguém confunde a longanimidade de Deus com libertinagem de Deus. Mas acorda, uma hora o carretel para. Meu Deus, me ajuda a pregar aqui esta noite. Uma hora o carretel vai parar de desenrolar, e Jeová vai botar um freio na boca de Senaqueribe, um anzol no império da Babilônia, da Síria, e vai dizer: dê marcha ré, volte, volte. Você está gritando muito, está fazendo muita bagunça, você está fazendo muita anarquia, mas eu estou no trono e domino todas as coisas de eternidade a eternidade. Louvado seja Deus. O profeta pergunta: por que Deus não faz alguma coisa? Do verso 1 ao verso 4, Abacuque, em poucas palavras, está perguntando por que Deus está em silêncio e inativo. Aparentemente inativo, porque Deus nunca está omisso, Deus nunca está inerte.
Quando nós pensamos que ele está inativo, ele está ativo. É porque o que está em ação é a sua longanimidade. O que está em ação é a sua misericórdia. Porque se só estivesse em ação justiça de Deus, só estava aqui as muriçoca nessa hora. Eu nem pregando aqui estaria. Os abacuques nem aqui estariam. Se Deus fosse só justiça, a gente já tinha virado faísca, não, cinza, viu? Não era labareda não, a gente ia ser queimada pela labareda dele, ia estar só o pó. Então esse momento de aparente inoperância de Deus é porque está em ação a sua longanimidade, a sua misericórdia. E tem duas coisas que Deus nos outorga, que se Ele nos desse, que Ele não desse mais nada, nós estaríamos no lucro: graça e misericórdia. Essa graça que o Antigo Testamento costuma chamar de bondade. A graça é aquilo que Deus dá, que a gente não merece. Se eu perguntar aqui, você tem alguma coisa que você não merecia, além da casa, do carro, da roupa, da chapinha, da conta no banco? Não estou falando disso, que é a salvação. Todos nós fomos alcançados pela graça porque não merecíamos. A graça é aquilo que Deus dá, que a gente não merece. E a misericórdia é o que Deus deixa de dar, que a gente merece. O que é que a gente merece? Pancada de Deus, marreta de Deus. Nós merecemos a condenação de Deus, a ira de Deus. A gente merece um raio de Deus na nossa cabeça, a espada de Deus penetrando em nós, rasgando o nosso interior para tirar o que não presta. Mas todo dia, antes da marreta, da espada, do raio de Deus, chega a misericórdia de Deus. Eu não vou te dar o que tu mereces. O profeta cantou que esta misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Então, se Deus não lhe der o boné que você está querendo, que combina com tênis, se Deus não lhe der o porcelanato que você quer botar lá no piso da sua casa, se Deus não lhe der o pet dos sonhos, se alegre, porque você já está no lucro, no bônus, com a graça e com a misericórdia. Essa inoperância de Deus, da sua ação justa, na verdade não é inércia, é ação da longanimidade, é ação da bondade, é ação da misericórdia. E quando Abacuque começou a fazer uma análise terrena, ele quase se perde. Mas eu quero dizer aos irmãos que a receita da Bíblia sempre é a mesma. Quando estivermos cercados de impiedade, estivermos cercados de injustiça, quando estivermos cercados de bagunça, de anarquia, de corrupção, sempre as Escrituras nos dão uma receita: mudar o foco. Se a gente ficar somente olhando para o plano terreno, a gente enlouquece. Lembra de Asaf? Asaf ia para o culto numa bicicleta com pneu remendado, só tinha um sapato, era o mesmo terno. Enquanto isso, seu vizinho corrupto, ímpio, com Ferrari, com BMW, passando férias em Paris, em Dubai. Eu estou contextualizando para os nossos dias, os irmãos entendem. E Asaf disse: que é isso, Deus? Eu sou crente, eu louvo o teu nome, eu sirvo na tua presença, estou comendo pão com margarina, o meu vizinho tem vários tipos de queijo, vários tipos de carne. Que é isso, Deus? Olha o homem olhando só para o foco. Mas a graça de Deus na vida de Asaf é que ele desligou o telejornal e foi para o círculo de oração. Está lá no Salmo 73. Deus está falando com alguém aqui. Você está de jornal em jornal, de live, está ficando meio abestalhado, preocupado com a carga que não é sua. Te desliga um pouco das análises sociológicas e entra na análise teológica da minha palavra. Sai um pouco do círculo filosófico e vem para o círculo do altar gemer na minha presença, porque eu não te chamei para ficar na tela analisando o contexto geopolítico. Eu te chamei para botar face no pó, joelho no altar, para escapar dos dias maus.
Há uma porta de saída, glória a Deus, está bradando. Há uma porta de escape, quem entrar por ela se salvará. Ai Deus, é tanta coisa, Jesus, é tanta pressão, mas a porta do escape está lá, a porta é Cristo, é a fenda da rocha, aleluia. Entra nele que tu escapa dos dias maus. Asaf foi para o círculo de oração, aí quando chegou lá foi essa glória. Era manto, era mistério, era revelação, era profecia, era graça, era bondade, misericórdia, manifestação dos dons, graça de Deus. Aí Asaf disse: Senhor, a quem tenho eu no céu, se não for o Senhor? Meu pé estava quase escorregando, olhando para o homem mau, mas eu mudei o foco. Olha o homem mudando o foco. Eu deixei de olhar para o plano passageiro e olhei para o plano eterno. Eu deixei de olhar para a impiedade para ver o Senhor justiça nossa. Eu deixei de olhar para a corrupção para ver o santo, 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 Senhor dos exércitos. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és a minha delícia. Tu és a minha alegria, tu és a minha esperança, tu és a minha renovação, tu és o meu fôlego. A quem tenho eu no céu, se não for a ti? Poderia citar aqui outros exemplos, mas voltemos para Abacuque. Abacuque, olhando para a impiedade dos homens, perguntou: Deus, onde estás? Não estás vendo isso não? Os guardiões da justiça pervertendo ela, o ímpio prosperando, o mentiroso sendo arauto da verdade. Tu não estás vendo isso não, Deus? O prostituto querendo dar lição de pureza, tu não estás vendo isso não, Deus? Só que Abacuque deu um pausa, deixou de falar do homem, aí no verso 12 subiu de nível. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo. Falando do homem disse: Deus, estamos perecendo. Quando começou a falar de Deus, disse: Senhor, nós não morreremos, tem livramento. Ó Senhor, tu é rocha, glória. Aqui está bagunça, não tem fundamento. Mas olha o homem mudando de foco e dizendo: tu és rocha. Leva-me para a rocha mais alta do que eu. Davi fez esta oração. Davi disse: tu és a rocha da minha defesa. Ele disse: olha o homem mau, Deus, olha o sanguinário, olha o falso, olha o mentiroso, olha o corrupto. Mas como mudou de nível, disse: tu és a rocha da minha defesa. Moisés disse: olha o sanguinário, olha o mentiroso, olha o corrupto. Mas olhou para o céu e disse: tu és a rocha cuja obra é perfeita. Pedro olhou para os perseguidores e disse: os homens estão desenfreados no pecado, mas olhou para Cristo, a pedra viva, e disse: nós estamos firmados nele, o nosso fundamento eterno. Deus está tocando na tua face, dizendo assim: olha para cima, deixa de olhar para baixo. Muda o foco. Tu quê? Que o Espírito de Deus está dando um toque assim, ó, na tua fronte. Eita glória. E alguém vai dizer: o que é isso? É o Senhor mudando o meu foco. Aleluia. Aleluia. Tu vai chegar no templo e vai ver serafim voando. Tu vai estar no deserto, mas vai estar vendo coluna de fogo. Tu vai entrar no templo, mas vai ouvir a voz de Deus bradando. Desliga um pouco esta ferramenta do inferno que está acabando com a tua espiritualidade e volta para o altar, porque Deus quer te envolver numa realidade para você suportar os dias maus. Assim diz o Senhor.